Que bom que você está aqui perto. Que Deus fale ao teu coração hoje. Que gostoso a gente estar na casa de Deus e desfrutar da comunhão juntos. Pode sentar no seu lugar. Quem aqui já brigou com a balança? Já brigou com a balança? Esses dias eu fiquei bravo. Eu subi na balança e disse: só pode estar errado. Miserável balança. Pior que não adianta brigar com a balança. Eu tinha ficado no hospital, tinha perdido 8 quilos, já ganhei tudo de novo, Marcílio. Ora por mim aí, ou pela balança. Mas o pior peso que tem não é quando a gente engorda um pouquinho, mas é o peso que a gente carrega na alma. E hoje eu quero falar sobre os pesos da alma que Deus, pela graça e misericórdia dele, vai nos livrar. Hoje, você que chegou cansado, sobrecarregado, angustiado, você vai deixar um monte de peso aqui nesse altar em nome de Jesus. Você crê nisso? Nós estamos estudando os salmos, alguns salmos, e hoje eu queria olhar com carinho para o Salmo 51 junto com você. Em especial eu queria ler o versículo 10 até o 12. Você trouxe Bíblia aí? Abra em Salmo 51 ou acompanha com a gente. Diz assim no telão, diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu lembro, alguns anos atrás, eu era estagiário do Paulinho lá nos Jovens. E a gente fez um atendimento. Uma moça que chegou muito pesada de espírito ali na sala. E o Paulinho então abriu a Bíblia nesse salmo, no versículo 10, e pediu para aquela moça ler. E ela começava a ler e não conseguia terminar. Parecia que algo a impedia de fazer aquilo. E então eu lembro que nós oramos, clamamos, repreendemos e pedimos para ela orar de novo. E então ela conseguiu ler: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito inabalável. Eu creio, tudo que te impede de ter saúde na alma, hoje Deus vai arrancar, se você deixar, em nome de Jesus. Cada vez mais tenho atendido pessoas que enfrentam doenças da alma. Muitas vezes essas doenças estão relacionadas a pecados não confessados ou a problemas espirituais. Em determinados atendimentos eu já presenciei pessoas ficando com alergia, uma espécie de vermelhidão no corpo, ou sentindo enjoo, dor de cabeça, dor no estômago. Algumas já tiveram queda de pressão e até desmaios, quando pecados que estavam incrustados na alma vinham à tona, apareciam. No Salmo 32, no versículo 3 e 4, Davi vai falar sobre essa realidade. Ele vai dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi está falando aqui dos sintomas que alcançaram o seu corpo, sintomas físicos, por causa de pecados escondidos, guardados, não confessados. Ele vai dizer: os meus ossos envelheceram. E ele não está falando aqui da idade que chegou, ele está falando da falta de disposição, de sair da cama, falta de vontade de fazer as coisas. Parece que ficou mais fraco, que envelheceu, porque de alguma maneira o peso da alma roubou o vigor. Ele continua: gemidos contínuos.
Quem já teve um problema de saúde e não encontrava posição na cama? Já aconteceu com você? Você vira para um lado, vira para o outro e não se encaixa. Às vezes a gente não encontra caminhos para a alma, respostas na mente. A gente procura e vai por ali, e não resolve, não tem solução. É disso que ele está falando. Meu vigor se transformou em sequidão de estio. É interessante que naquela época havia a temporada da estiagem. Não tinha chuva, seca. Nesse período as pessoas desidratavam no deserto, a boca ficava seca, a língua pegava no paladar. Ele está falando: olha, chegou a seca da alma, eu perdi o vigor, eu pareço desidratado, eu não tenho força para fazer nada. E ele vai dizer a razão: porque a tua mão pesava sobre mim. Essa era a situação do rei Davi. Apesar das riquezas, apesar do poder, apesar das conquistas, o pecado oculto havia roubado a paz interior. Literalmente a mão de Deus o fazia sentir-se pesado. É por isso que ele diz: a tua mão pesava sobre mim. Mas pastor, como é que a gente se livra dos pesos da alma? Como que a gente encontra os caminhos da mente, as respostas para os conflitos interiores? O Salmo 51 vai nos apontar um caminho para a restauração. Se você ler o Salmo, o título na Bíblia, logo em seguida ele vai falar do pano de fundo e da história. Ele vai dizer que esse Salmo, Davi fez depois que foi confrontado por Natã, por causa do seu adultério com Betseba. E na verdade ele está ali escrevendo o que aconteceu. É interessante como Davi tentou acobertar os seus pecados. Ele fez planos. Primeiro, ele manda trazer Urias, a mulher de Betseba, para uma licença militar. Ser um soldado que merece uma condecoração. E então ele traz para que ele vá dormir com a Betseba. Mas o cara era bom mesmo. Ele diz: não, eu não vou voltar para casa enquanto os meus amigos estão no fronte. Eu preciso aqui vigiar. Então Davi faz outro plano. Ele embebeda Urias, faz um banquete, ele toma todas, mas o homem não vai para casa. E então ele escreve uma carta, manda pelas mãos do próprio Urias para Joabe. E nessa carta ele instrui Joabe: olha, quando a guerra estiver no calor da batalha, você então coloca Urias na frente. Joabe faz, acata o pedido do rei. E então Urias morre. Morto de guerra não levanta suspeitas. Então, na sequência, ele casa com a viúva, encobre, ninguém sabe de nada. Mas ele esqueceu de algo: a mão de Deus pesava sobre ele. O neném nasce, passa o tempo, mas a sua alma continuava pesada. E aí é nesse contexto que ele vai para o quarto e ele faz uma oração que vai apontar para nós o caminho de Deus para encontrarmos alívio, restauração para o peso da alma. Talvez você chegou aqui carregando mágoas que te deixam doente. Talvez você chegou aqui carregando uma culpa que te atormenta. Eu não sei que tipos de peso você tem carregado, mas eu quero te apresentar algumas manifestações do poder de Deus que podem trazer alívio para a sua alma. Quem quer ouvir sobre esta graça de Deus? Você quer alívio para a tua alma? Amém? Como é que a gente trata o problema do peso da alma? A Bíblia vai falar, e Davi começa esse salmo clamando pela compaixão de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Primeiro motivo porque podemos encontrar restauração para o peso da alma em Deus é por causa do poder
da compaixão de Deus. O poder da compaixão de Deus. Eu dei até um soco aqui. É muito interessante porque quando Jesus realizava milagres, se você ler os evangelhos, você vai ver que normalmente ele era movido em compaixão. Nós podemos receber alívio na alma, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, porque Deus é grande em compaixão. E Ele manifesta esse cuidado, essa compaixão de formas diferentes. Ele vai dizer, segundo a sua bondade, a sua benignidade. Sabe, nós podemos nos livrar do peso da alma porque Deus se manifesta em compaixão conosco através da sua bondade. A bondade de Deus já bateu na porta da sua casa. Eu gosto do finalzinho do Salmo 23, quando ele diz, a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias. Eu gosto de imaginar a bondade de Deus personificada, com pés, pernas, andando atrás da gente. Sabe, às vezes eu acredito que a bondade de Deus se manifesta como uma espécie de espião do bem, ou como um carro que segue a gente com as luzes apagadas. A gente não sabe, mas Ele está lá. Ele está cuidando, Ele está assim, indo atrás da gente, manifestando o seu cuidado. Eu lembro de uma família que tinha, aqui da igreja, tinha um filho que era especial. E eles durante várias semanas treinaram com o menino o trajeto para a escola. Iam com ele, mostravam o caminho. Mas chegou o dia de deixar ele sozinho. E eles então liberavam o menino, mas eles foram escondidos atrás. Às vezes a bondade de Deus se manifesta na nossa vida dessa forma. Deus cuida da gente. Ele se revela a nós mesmo sem a gente saber. Eu lembro quando eu tive uma experiência de pesar da alma e Deus tratou meu coração. Deus usou uma pessoa para falar dos livramentos de Deus na minha vida. Ela não sabia da minha história, mas ela começou a dizer, isso aconteceu com você, e Deus te livrou porque Ele é bom. E ela ia dizendo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E eu olhava para trás e disse, a bondade de Deus me seguiu. Estava com o farol apagado, eu não sabia. A bondade de Deus tem corrido atrás de você mesmo sem você saber. Ele tira o peso da alma porque Ele é bom. Sabe, a bondade de Deus bateu na porta da casa de Davi. Ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Então vem um profeta com um chifre cheio de azeite, manda chamar o menino, derruba óleo na sua cabeça. Ele era apenas um menino e diz, Deus vai te levantar como rei nesta terra. Davi já tinha percebido, a bondade de Deus corre atrás de nós. Por isso agora, nesse tempo, ele está dizendo, Deus, manifesta o poder da tua compaixão, porque o Senhor é bom. E ele continua, porque as suas misericórdias são como uma multidão. Olha o que ele diz, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Esse texto vai mostrar para nós que existem tipos diferentes de misericórdia. É interessante porque a graça de Deus também é multiforme. Para cada tipo de problema, Deus manifesta a sua graça. Ela é multiforme. Mas a misericórdia também. Existem tipos diferentes. Quem aqui como pai já não usou de misericórdia para com seu filho quando ele fez algo errado? A gente faz isso. Mas muitas vezes essa misericórdia ela é apresentada de uma forma diferente. Lá em casa, dependendo do tipo de erro, tem um tipo de castigo. Depois a misericórdia, o perdão. As crianças já sabem. Esses dias não, a Nininha era bem pequenininha. A gente estava voltando para casa e ela tinha cometido algo que ela sabia que tinha consequência. E eu lembro que eu estava no carro e eu falei, filha, quando a gente chegar em casa vai ter consequência, você sabe que fez errado.
Eu lembro certinho, estacionei o carro pequenininha, fui tirar ela, pegar no colo. Quando eu peguei ela no colo, ela falou assim: papai, você está tão lindo hoje. Puxou minha camisa, olha que camisa mais linda. Falei, olha, 2 anos, 3 anos, acho que ela tinha já tentando burlar. Sabe, muitas vezes a gente tenta evitar, driblar os processos de Deus na nossa vida. E por isso não alcançamos misericórdia e graça. Em nome de Jesus, apela ao poder da compaixão. Ele vai tirar o peso da tua alma e da minha alma, porque Ele é bom e as suas misericórdias, elas se apresentam de forma diferente para nós. Quantos creem nisso? Amém? Segundo poder que pode nos liberar do peso da alma é o poder da confissão. Versículo 3 ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. O segundo passo para alcançarmos restauração na alma é experimentarmos o poder da confissão. O Salmo 51, antes de tudo, é uma confissão pública do rei a respeito dos seus erros. A Bíblia fala que a confissão cura, que ela liberta. Tiago 5 vai dizer: confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Assuma o seu erro. Não tente jogar a culpa para o outro. Sabe, tem muita gente enchendo a cara, tomando remédio para dormir, para se dopar, para tentar esquecer. Mas não tem como driblar a mente, a consciência. Quando a mão de Deus pesa sobre nós, não existe outro remédio senão o remédio de Deus. E Ele estabeleceu esse remédio, é a confissão. O que eu acho interessante aqui é que Davi, ele tinha consciência da abrangência e da seriedade do seu pecado. E quando ele confessa, ele não mede palavras, ele não passa pano. Não, ele fala de forma clara. Ele usa 3 termos para falar a respeito do seu pecado. Ele vai chamar de transgressão, de iniquidade e de pecado. Transgressão, o que representa a transgressão? É a rebelião, rebeldia. Ele diz: eu me rebelei contra Deus, eu o afrontei, eu o ofendi, eu descumpri os teus desígnios. Mas ele não diz apenas isso, ele fala a respeito da sua iniquidade. A iniquidade significa o ato do iníquo, do perverso. É algo vexatório, vergonhoso, algo sujo. Ele está dizendo: o que eu fiz é um ato perverso. Foi algo horrível, foi algo nojento, foi algo que me envergonha. E ele então fala: eu pequei contra ti, Senhor. E a palavra pecado significa errar o alvo. Eu errei com a minha família, eu errei com o meu povo, eu errei com aqueles que confiaram em mim. Ele está assumindo o seu pecado. Sabe, se você quer experimentar a cura de Deus para a alma, em nome de Jesus, experimenta o poder da confissão. Alguns anos atrás, eu lembro que eu atendi uma pessoa que guardou um pecado oculto durante anos. E naquele dia ele chegou na sala, e quando ele teve coragem, Deus trouxe aquilo à tona e ele conseguiu falar. Eu lembro da reação daquela pessoa. Ela me dizia sem parar, chorando: um peso saiu das minhas costas, um peso saiu das minhas costas. Eu creio hoje, pessoas chegaram aqui pesadas de espírito, mas Deus vai providenciar alívio. Confessa, procura alguém, um líder maduro,
Vai num retiro de restauração, de cura. Vai num ambiente onde você pode falar. Deus vai trazer alívio para a sua alma. Terceira lição. São 8 manifestações de poder. Eu não vou pregar todas agora de manhã, fique tranquilo. Termino à noite. Mas se você quiser ouvir, venha para a gente continuar estudando a Bíblia. Terceiro poder, o poder purificador de Deus. Ele vai dizer no versículo 7: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Agora, a Bíblia está falando que para lidar com os pesos da alma, podemos experimentar o poder purificador de Deus. Ele tira a gente da sujeira, da vergonha, do lamaçal do pecado. E ele vai usar 2 ilustrações, 2 exemplos fortes para nos fazer entender como Deus trabalha, trazendo purificação para nós. A primeira ilustração é o hisopo. O hisopo era um arbusto que os sacerdotes usavam como um borrifador nas cerimônias de purificação. Quando chegava, por exemplo, um leproso, ele era examinado pelo sacerdote. Dependendo do tipo da mancha, como ela era, ele era colocado numa quarentena. Depois que a quarentena passava, ele era examinado de novo. E se ele tivesse melhorado, então o sacerdote pegava o hisopo, mergulhava no sangue e aspergia o leproso. E depois ele dizia: fica limpo. Davi está usando essa imagem. Me purifica com hisopo e diz para mim: fica limpo. Mas de alguma maneira, esse exemplo lança a luz sobre a ação de Jesus na nossa vida. Eu gosto do versículo que diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você pode repetir comigo? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Eu gosto da história de Spurgeon, quando ele sai de um culto e um homem o aborda com uma arma, leva para um lugar que era um lugar de jogos de azar, e aquele homem começa a confrontar o pregador. Fala: você disse na sua mensagem que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E um homem como eu sou dono dessa casa, eu vi pessoas perderem suas famílias, as economias que tinham, gente que se matou, porque perdeu tudo em jogos de azar. E o que você me diz? Então o pregador, com o dedo em riste, diz para aquele homem: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele diz: está vendo essa arma que eu carrego nas minhas mãos? Eu já fiz atrocidades com ela. O que você me diz? E ele mais uma vez disse: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aquele homem continua: eu chegava bêbado em casa, eu agredi minha mulher. Um dia minha filha pequena, eu estava tão bêbado que acabei machucando ela. A esperança para um homem como eu. E então ele diz mais uma vez: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aquele homem volta para casa, chama a mulher, a filha pequena, diz: algo aconteceu. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Daquele dia em diante, ele nunca mais pôs uma gota de álcool na boca. Ele nunca mais participou de um jogo de azar. Ele nunca mais agrediu sua esposa e sua filha, porque há poder no sangue de Jesus para nos limpar. Eu não sei o que você fez. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei como a sua consciência tem te perseguido.
Mas hoje eu vim te dizer que Deus pode nos lavar com hisopo. Davi estava clamando: me lava com sangue. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. E você crê nisso? Aleluia. Ele vai tirar pesos da sua alma. Mas ele usa uma outra ilustração. Ele diz: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Haviam duas palavras na língua hebraica para lavar. Uma tinha a ver com lavar, normalmente louça, usar água para lavar objetos e assim por diante. A outra palavra normalmente era usada para lavar roupa ou tapetes empoeirados. Como é que eles faziam isso? Colocavam a roupa empoeirada, o tapete em cima de uma pedra, e com uma vara batiam até o pó ir embora. Davi, quando ora, ele fala: Senhor, usa a vara, me limpa com a vara. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu me sujeito à tua disciplina, mas por favor, arranca isso de mim, tira esse peso de mim. Muitas vezes não experimentamos o alívio da alma, porque queremos sim, simplesmente o toque da graça de Deus, mas não nos submetemos à purificação ou aos processos de Deus na nossa vida. Talvez Deus te trouxe aqui, e eu creio, Ele vai tirar o peso da tua alma, Ele vai te dar qualidade de vida, Ele vai restaurar a tua esperança. Mas você talvez vai ter que pagar uma dívida, vai ter que pedir desculpas para alguém, vai ter que abraçar alguém que te feriu, vai ter que tomar posturas que muitas vezes não são fáceis. Mas a gente não quer fazer essa oração: Deus me lava ou me purifica com a vara. E aí, o peso da mão de Deus continua sobre nós. Foi agora o culto que a gente celebrou os 35 anos de ministério do Pai à frente da igreja, 43 anos de ministério pastoral. E uma das pessoas que participou da festa foi um pastor amigo meu que veio de Porto Alegre para estar aqui com a gente, o pastor Ranulfo. E o pastor Ranulfo tem uma história muito interessante. Antes de ser pastor, ele fazia parte de uma quadrilha que roubava aviões. E eles fizeram grandes esquemas. E um dia, ele começa a ser evangelizado pela sua tia. Um dia participa de um culto, e ouvindo a palavra de Deus, a consciência do seu pecado toma conta do seu coração. Ele entrega a vida para Jesus. Deus o abençoa, o purifica. Mas quando ele vai para casa e começa a orar, o Espírito Santo começa a falar para ele: não acabou. Existe um processo. E ele conta então que voluntariamente um dia ele chega na delegacia para se entregar, para cumprir o que ele devia. O delegado, quando ele chega, não sabia recebê-lo, sabia o que fazer com ele. Então ele vai para a cadeia. Naquele tempo de cadeia, o Senhor se mostra e se revela a ele. Ele cumpre a sua pena. Enquanto o Senhor o lavava com a vara, o Senhor o autorizava para um novo tempo na sua vida. Deus quer te lavar com sangue, mas eu preciso ser lavado com a vara. Eu nunca me esqueço, vou terminar com essa história, pode chegar o pessoal lá do louvor. Alguns anos atrás, eu atendi uma menina, ela era adolescente, e ela tinha um problema com roubo, com furtos. Os lugares que ela tinha passado, inclusive trabalhando, ela tinha roubado as pessoas. E ela chegou na minha sala, confessou aquilo
Nós oramos ali. Eu falei: querida, semana que vem você volta com um caderno. Na semana seguinte ela chegou com um caderno. Falei: agora você vai colocar aí tudo que você roubou, escreve para mim aí no caderno. E ela começou. Quando ela terminou, deu uma folha cheia. Vamos calcular o valor? A gente calculou. Eu disse para ela: agora você vai atrás de cada uma dessas pessoas, vai dizer o que você fez e vai pagar a conta. Falei: mas como, pastor? Eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Falei: você vai vender paçoca, vai vender brigadeiro no final dos cultos, eu te ajudo, mas você vai um por um pagar o que você deve. Na outra semana eu chego na minha sala, aquela menina está aos prantos, brava comigo. Ela tinha ido visitar lá um antigo chefe. Quando ela disse o que ela tinha feito, o cara xingou ela de tudo que foi nome, ficou bravo. Falou: o que você fez comigo? Falei: Deus está fazendo algo, não disse que ia ser fácil. Aquela menina pagou um por um daquela lista. Passou um tempo, ela mudou de cidade, eu não tinha visto mais aquela moça. Adolescente. Um dia no culto dos jovens, eu estava lá atrás. Agora já uma moça, uma jovem, chega do meu lado e diz: pastor, lembra de mim? Eu falei: sim, que bom te ver. Pastor, eu quero te agradecer. Eu falei: por quê? Hoje eu trabalho numa multinacional. Deus tem me abençoado financeiramente, porque o Senhor me ensinou algo que mudou a minha vida. Sabe, hoje eu creio que o poder de Deus vai se manifestar nesse lugar. Ele tira o peso da alma. Como? Através da sua compaixão, da sua bondade, das suas misericórdias. Ele tira o peso da alma quando confessamos. Mas quando nos deixamos passar pela purificação de Deus com o sopo e com a vara. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas eu queria orar por você. Eu não sei quais são os motivos do pesar da sua alma, mas eu queria orar para que Deus derrame graça, alívio, favor sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você quer receber essa oração, fica de pé, vamos orar juntos agora. Onde você está, fica de pé, vamos orar. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso do poder de Deus, eu preciso que Ele se revele a mim com compaixão, mas também me limpando. Pai querido, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom, e a bondade do Senhor já bateu na porta da minha casa tantas vezes. Mas hoje, de forma especial, eu quero pedir que o Senhor manifeste graça e bondade nesse lugar. Existem pessoas pesadas na alma, procurando caminhos sem encontrar, e eu quero pedir que o Senhor derrame alívio, que o Senhor derrame poder e graça, que o Senhor abençoe os seus filhos em nome de Jesus. Continua orando agora. Você que veio aqui hoje nesse lugar, ainda não experimentou o poder purificador do sangue de Jesus. Eu lembro quando Ele se apresentou para mim e a consciência do pecado veio, eu me senti tão pequeno diante da grandeza de Deus. Mas naquele momento, quando eu clamei, eu creio que Jesus podia levar embora os meus pesos, as minhas cargas, os meus pecados. Naquele instante, quando eu pedi perdão, o Espírito foi derramado no meu coração. E eu recebi uma nova condição de vida. Talvez você tenha tentado há muito tempo, do teu jeito, e não está dando certo. Hoje eu queria te convidar a deixar Jesus ser Senhor, governar a sua
vida. E se você entregar o volante da vida nas mãos dele, ele vai te levar por caminhos que, diz a Bíblia, são melhores do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais excelentes do que os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os desígnios de Deus para nós. Hoje eu gostaria que você rendesse a tua vida a Jesus, entregasse o teu coração para Ele. Eu tomei essa decisão, o Espírito Santo veio e a minha vida foi transformada. Eu creio, pessoas vão nascer de novo hoje neste lugar. Pessoas experimentarão o poder do sangue de Jesus. Pessoas receberão agora, se clamarem, o derramar do Espírito na sua vida, o governo de Deus. Hoje eu queria orar por você. Se hoje você quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, de deixá-lo guiar os seus passos, conduzir a tua história. Aonde você está, levanta a tua mão bem alto. Tem alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem um monte de gente. Eu vou pedir para você que levantou sua mão, vem para cá agora, os pastores vão estar aqui. Eu quero fazer uma oração e eu creio. Quantos creem em milagres aqui? Milagre vai acontecer. Você vai nascer de novo. Você que levantou tua mão, venha rápido. Tem bastante gente, vem para cá, venha. Vem, desce lá rapidinho, lá da galeria, desce lá do fundo, venha. É motivo de alegria. Eu quero que enquanto essas pessoas estão vindo, você comece a aplaudir ao Senhor, algo novo Deus está fazendo hoje. Venha, você que levantou sua mão, vem para cá, desce agora. Em nome de Jesus, sai lá de trás, desce as escadas. Hoje é uma manhã de salvação nesta casa. Deus está fazendo algo novo. Venha, pega na mão da esposa, do marido, chama a família, vamos lá embaixo. Deus vai começar algo, o governo dele vai ser estabelecido na nossa casa. Vem para cá agora, Deus está te chamando. Tem mais gente, Deus está chamando. Vem agora, desce, vem para cá. O Senhor quer fazer coisas novas entre os seus, na tua casa. Talvez você veio ver o batismo de um amigo, mas Deus veio te apresentar uma nova vida. Talvez você veio para um culto porque alguém te convidou, mas hoje é algo novo Deus vai fazer. Em nome de Jesus, venha, tem mais gente, vem para cá. Isso, tem gente descendo lá da galeria, tem gente aqui no meio vindo ainda. Venha. Eu quero orar por você agora. Eu creio, Deus vai pôr um selo, o selo da graça, do Espírito. Aleluia. Nós vamos orar. Olha aqui para mim, eu quero fazer uma oração simples com você. Você vai pedir ajuda de Deus. Vai dizer: eu tenho pecados, eu preciso do teu governo na minha vida. É isso que se trata essa oração. Amém? Feche seus olhos, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador e preciso da tua graça, que o teu amor, que a tua palavra, que a tua presença me acompanhe sempre. Hoje eu me rendo ao teu senhorio. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você, Pai. Agora sela com teu Espírito a vida dos meus irmãos, que a marca da presença de Deus os acompanhe, que eles sejam cheios do teu Espírito, dirigidos pelo teu Espírito, que eles possam ouvir a tua palavra, entenderem os teus caminhos, e que a bênção do Senhor os acompanhe. Tira o peso da alma, traz alívio, coloca a alegria da tua salvação no coração dos meus irmãos. Faz assim, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.